A viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Ao sairmos do mar, estando conosco Artístico, você vê umas palavras que o macedônio de Tessalônica. Aí os caras usam umas palavras que é difícil, né? No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para te suplicar-se as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos o norte de Chipre. Então, tipo assim, eu vou lá para a parada. Aqui, Paulo estava numa cidade chamada Cesareia, e ele queria ir para uma cidade que chamava Roma. E aí aconteceu uma parada no meio disso. Aconteceram 3 situações que eu queria trazer para vocês hoje, e a primeira tudo dá início ali, na tempestade que fica lá no capítulo 27, versículo 13. Começando a soprar suavemente um vento do sul, eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram as âncoras, foram navegando ao longo da cerca da costa de Creta. Algum tempo depois, desencadeou-se uma ilha do vento muito forte, chamada Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas, levantando, lançando mão de todo o meio de reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encaixava nos bancos de areia Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação dos navios, não aparecendo nem sol e nem estrelas por dias. E aí, o que aconteceu? Então, vamos lá. Depois vocês lêem lá, que fica mais fácil. Deixa eu explicar do meu jeito, que aqui a parada é bem longa, um monte de termo, que daí eu não vou saber explicar. Mas, resumo da obra. Paulo estava numa cidade chamada Cesareia. Cesareia foi traçado para nós um lugar de quê? Um lugar de sofrimento, de injustiça, de dor, de solidão. Paulo estava ali preso, lembra que no começo ali eu falei, depois vocês irem lá, fica mais fácil de entender o que eu quero ministrar no coração de vocês hoje, pela misericórdia do Senhor. Ele estava ali preso. Ele tinha um direito. Ele falou, velho, eu estou preso aqui injustamente, levianamente. Ele falou, e ele já tinha entendido que naquele lugar ali ele só ia sofrer. E ele não tinha problema nenhum em sofrer. Mas ainda dentro do coração de Paulo, ele tinha alguns argumentos, alguns mecanismos que ele podia usar. Que ele era romano. Então ele falou assim, eu quero ser julgado por César. Só que o Senhor, Jesus já tinha ministrado no coração de Paulo que ele precisava de ir para Roma, porque o ministério dele ia dar continuidade em Roma. Roma está ali perto da Espanha, vocês que manjam mais da Europa ali, estava num lugar que Paulo precisava de chegar. E o Espírito Santo estava conduzindo Paulo por esse caminho. Então, assim, a gente vai ter 2 lugares. A gente tem Cesareia, que é o lugar de sofrimento, lugar de perca, de solidão, e a gente tem Roma. Em Roma, ele vai falar com pessoas que têm autoridade, que teoricamente ia aplicar uma justiça correta em cima do julgamento a respeito de Paulo. Então, lembrando, Cesareia é um lugar ruim e Roma seria um lugar bom, que hoje a gente sabe que nem é tão bom, né? Mas que é um lugar que seria um lugar bom, que seria um lugar de diferença na vida de Paulo. Só que daí no meio disso, no meio daí pensando em nós, a gente está em um lugar difícil. A gente está num lugar difícil. Nesse lugar difícil, a gente fala assim, velho, tá difícil aqui, mas Deus tem algo diferente para mim. Às vezes a gente coloca pros solteiros, eu sou solteiro, tá ruim demais. Quando eu casar, vai estar bom demais. Então, na vida da gente tem vários lugares, vários espaços que é um lugar de solidão, que é um lugar de dificuldade, e vai pro casamento. Daí no casamento nós encontra mesmo solidão, dificuldade, zoeira. Aí no casamento a gente encontra algumas coisas também, mas é tudo um processo. E aí o Whindersson fala tanto com a gente de processo e tudo mais.
Só que no meio desse caminho ele precisou de passar por 3 coisas, que uma das coisas foi a tempestade. A tempestade veio e assalou o barco, derrubou o barco, teve um naufrágio. E aí, vamos lá, tem um pouco de paciência comigo. Na tempestade, existem tempestades que a gente coloca, puxa para a vida da gente, assim, ó. A tempestade vai acontecer pro ímpio e pro não ímpio. O problema é a gente identificar o que está acontecendo. Que daí eu quero falar com 3 aspectos com você. Que Paulo precisou de sair de Cesareia até ele chegar a Roma. Primeira coisa é a tempestade. O segundo lugar é a cobra. E o terceiro lugar é a ilha. Porque houve um naufrágio baseado na tempestade. A tempestade acontece com todo mundo, independente do que aconteça. Então, assim, a gente pode passar uma dificuldade financeira, a gente entende que tem tempestade que a gente causa, mas tem tempestade que acontece na vida de todo mundo. Talvez o Whindersson, financeiramente, o Whindersson poderia falar muito melhor pra gente. Mas, assim, o Brasil está enfrentando uma situação que na nossa vida está sendo afetada, como na vida do ímpio também está sendo afetada. Você furou um sinal vermelho, chegou uma multa. Cara, você errou, é coisas da vida. Essas tempestades que acontecem na vida da gente, independente do que a gente faça, independente do que aconteça, vai ter tempestade, vai ter problema. O problema é a gente achar que a gente é o único e por que o Senhor está permitindo que eu aconteça esse problema na minha vida. E os problemas vão acontecer. Independente se você é salvo, se você não é salvo, se você crê em Jesus, se você não crê em Jesus, se você está com o Espírito Santo ou não, a tempestade vai vir. E aí o que vai determinar são as coisas que acontecem. E no meio da tempestade, você lembra que eu comecei a falar aqui um pouquinho? O que acontece? Os caras tentaram fazer alguma coisa. Não, vamos remendar o barco. Não dava certo. Velho, vamos comer tudo que tem aqui, todo o trigo que tem aqui, e vamos jogar o resto fora. Vamos ficar alimentados, porque assim, a única condição que nós temos aqui nesse momento agora, a única coisa que nós temos é o barco. Se a gente ficar com fome, tem um período lá, né, que as pessoas vão ficar com fome, que não conseguem morrer, mas se o barco afundar, como que a gente vai fazer? Porque os caras estavam, pensa assim, os caras estavam no meio do mar, não tinha muita chuva. Ficaram dias, pelo que eu entendi aqui, ficaram 16 dias sem ver sol e sem ver estrela. Você imagina o que é isso? A gente fica uma semana com chuva e só chuva que a gente fica desesperado, a umidade que fica aí, você imagina a onda. Os caras eram prisioneiros, velho. Os caras pensaram, falaram, vamos matar os prisioneiros aqui e vamos tentar salvar, porque se nós soltar esses prisioneiros e saber nadar, eles vão aprontar de novo. Então, no meio da tempestade, independente da sua habilidade com o que você possa fazer, não vai mudar nada. Os caras sabiam o que estava fazendo. Tinha um piloto, tinha um copiloto, acho que não é piloto, né? Tinha um capitão, alguma coisa desse tipo, e não importava o que ele fazia. A onda estava batendo e eles estavam sofrendo. E aí, aconteceu o naufrágio. Eu não vou conseguir falar tudo porque minha cabeça eu penso muito rápido, vocês me desculpem. Mas aconteceu o naufrágio. A tempestade veio para todo mundo. Mas a tempestade, mais uma vez, eu quero deixar enfatizado, são coisas da vida. São coisas que vamos enfrentar. Uma enfermidade, a gente está até conversando, né, Brunão? Uma enfermidade do pai, uma enfermidade do filho. Que coisas que, assim, que vão acontecer. Vão acontecer. Um funcionário, a falta de um serviço, a falta de um recurso. Que é coisas da vida. Só que daí houve um naufrágio. O barco afundou, os caras conseguiram chegar na ilha. Chegando na ilha, quem que somos nós? Aqui a gente vai estar fazendo o papel de Paulo, né? Só que no meio, não vou voltar aqui, teve uma parada muito, muito massa que aconteceu. No meio da tempestade, enquanto todo mundo estava desesperado, o que Paulo fez? Ele foi buscar o Senhor. Para ter discernimento que ia acontecer. Porque assim, Paulo era um cara que falava as coisas com uma autoridade tão grande que nós nem sabia mais se era o Espírito Santo que estava ministrando ou se era o intelecto dele que estava falando. Eu entendo que é os dois, que é a junção dos dois. Ele foi buscar no Senhor, tipo assim, será que... Mas daí eu fico pensando na cabeça de Paulo. Senhor, o Senhor está me tirando de Cesareia, mas você me tirou da prisão,
Mas eu não consigo imaginar Paulo indagando Deus, né? Mas se fosse comigo, o Senhor me tirou da prisão para me morrer aqui, daí a gente lembra lá dos caras que Jesus falou, velho, vai para lá. E os caras no meio da tempestade, mas os caras tinham Jesus, né? Os caras tinham Jesus. Jesus chegou, calma mar, tal, ficou aqui sossegadinho, parou. Daí os caras, quem é esse? Quem é esse que até o mar obedece? Mas os caras tinham Jesus, mas Paulo não tinha. Paulo teve o seu relacionamento com Jesus ali, só que não foi... Nem sei, né, se a gente não pode, se podia ser palpável, porque eu acho que velho, pensa só, o cara, ele só ouviu, ele viu, ele recebeu do Espírito e tudo que ele falou. Nós só tá aqui por causa de Paulo. Só tá aqui por causa do cara. Isso que é assustador. Eu fiquei pensando muitas vezes assim, só um adendo nessa situação. Eu comentei com a Carol, não sei se eu comentei com o Alisson, eu falei assim, cara, talvez nós seríamos alcançados de uma forma tão diferente. Imagina se Judas não tivesse traído. Ou se ele traiu. Ok, ele tinha que cumprir ali. Imagina se ele tivesse se arrependido. Porque a gente traz Jesus toda hora, com um monte de coisa boba. Mas imagina se Judas tivesse se arrependido de fato. E talvez nós estaríamos aqui hoje falando da maior traição e da maior mudança de vida que Judas teve. E foi Paulo que aconteceu isso. Daí, tipo assim, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Eu gosto de umas músicas um pouco mais aleatórias. E aí tem uma música de um cara, Salomão do Reggae. E ele fala assim, na música dele, ele fala assim, ao lembrar dos olhares dos irmãos que ele mesmo matou, achou o seu próprio gozo. Uma pérola de maior valor. Quando a primeira vez eu ouvi essa música, por eu gostar muito de reggae, eu não dei muita atenção, e aí eu gosto de ouvir muito no fone, e aí eu repito muitas vezes, eu até enjoo de música, às vezes eu não consigo nem ouvir mais. Mas daí essa música é algo que fala muito dentro do meu coração. Paulo matava os cristãos. Ele matava, porque ele estava tentando defender a história, ele estava defendendo o que ele acreditava, ele tinha autoridade naquilo que ele estava falando. E aí depois, ele na cabeça dele, ele lembrar dos olhos dos irmãos que ele mesmo matou. Eu falei assim, velho, como que o cara conseguia lidar com esse bagulho? Desculpa, gente. Como que ele conseguia lidar com essa situação? De matar alguém, e aí depois ser ministrado pelo Espírito, e depois defender com tanta veemência essa situação. Ele era o assassino, e depois ele trocou a pele do assassino pelo cara que estava correndo o risco de ser assassinado, que era esse lugar. E aí, ele começa a cuidar das pessoas. Aqui no começo, ele foi ministrar na vida dos irmãos, os irmãos na praia, ajoelhados. Não, Paulo, não vai não, se for você vai ser morto. Porque veio um profeta e falou para ele, Paulo, você vai enfrentar dificuldade. E Paulo, não, ele fechou, é isso aí mesmo. Eu vou, dá nada não, eu vou. E o cara foi, velho. Ele buscou o Senhor falou para ele, ninguém vai morrer, fica de boa. Ele falou, galera, ó, seguinte, tava no navio antes do naufrágio, seguinte, ó, vamos comer. Vocês faz 15 dias que vocês não comem, que vocês estão aí na loucura. Daí eu fiquei pensando assim, imagina 15 dias no meio da tempestade, no meio de tudo aquilo. A gente às vezes passa por um dia de tempestade, a gente fica louco. Imagina 15 dias. E nós tá falando no natural. Mas a gente fala assim, mas é a loucura, a tempestade que fica na minha cabeça. Cara, se você ficar com um negócio mais do que um dia, você não conseguir resolver um negócio mais do que um dia, a gente conversou, né, a respeito o Bruno tava falando a respeito do pai dele, e aí a gente conversando e falando assim, cara, eu falei pra ele assim, velho, eu não consigo entender, tipo assim, como consegue ficar lidando com uma esperança, com um anseio, porque assim, Deus, por mais que eu tenha minhas loucuras, tenho os meus problemas, que o Senhor tem me ajudado a administrar dentro de mim mesmo e administrar, eu não tenho problemas assim, tipo, falar assim, uau, que isso é um problema que você tem que falar, pô, o que eu faço agora? Se apegar no Senhor com essa força tão grande e ficar esperando do Senhor uma resposta de algo que você sabe que pode acontecer, porque a gente crê no milagre do Senhor, mas como também não pode acontecer e o Senhor não vai mudar em nada
E o nosso amor pelo Senhor também não pode mudar em nada. Pelo contrário, a gente tem que depositar no Senhor toda a nossa esperança, toda a nossa fé. E no meio da tempestade não dá para os caras ter fé. Não dá para o cara ter esperança. Porque a tempestade vem para isso. Coisas da vida vêm para nos... qual que seria a palavra? Vem para nos testar. Houve um naufrágio. Os caras, beleza, né? Ouviram ali. Beleza, vamos acreditar. É melhor se apegar num pedaço de pau no meio do mar e tentar chegar na ilha, ou vamos morrer sem esperança. Todo mundo se apega numa esperança. Essa é a grande realidade. E aí, o que aconteceu? Houve um naufrágio, o cara foi pra ilha. Chegando na ilha, o que tinha na ilha? Chuva. Frio. Paulo olhou e falou assim, o Senhor não matou os caras lá, os caras vão morrer de frio aqui, vai morrer de hipotermia aqui. O que o cara faz? Vou fazer uma fogueira. Fazer uma fogueira, porque daí vai se esquentar aqui. O cara começa a juntar uns gravetos, começa a fazer uma fogueira. O que acontece? Que seria a segunda situação que eu queria trazer com vocês. Vem a cobra e morde a mão de Paulo. E Paulo faz o quê? Chacoalha a cobra no fogo, no meio da fogueira. Aí a cobra é o inimigo. Primeira coisa é a tempestade que vem da vida, coisas da vida que vem nos assolar. Que existem tantas leis que o Senhor já estabeleceu, que assim, para um a chuva é um problema porque se molhou, e para outros é a solução porque o milho vai crescer, o soja vai crescer. Então são duas perspectivas. Coisas da vida o Senhor estabeleceu e as coisas vão acontecer. Agora o inimigo não. O inimigo ele vem com outra perspectiva. O inimigo vem para tirar realmente de fato a sua paz. Só que daí, quem somos nós diante do inimigo? Nós somos mais que vencedores, nós estamos no lugar dele, alguns, né? Mas será que a gente faz alguma coisa para realmente o inimigo se levantar contra a nossa vida? O que temos feito pelas pessoas? O que temos feito pelo reino? Ou será que o que a gente encara que é... o diabo se levantou contra a minha vida. Às vezes não tem mais nem cadeira no inferno, porque é o tanto de diabo que se levanta na vida da gente. A gente enfrenta um problema e fala, o diabo está se levantando. O diabo está se levantando. O diabo está se levantando. Mas o diabo ele vem agir em alguns pontos. Ele vem agir, uma das coisas que ele vem nos atingir é na nossa identidade. Tanto quanto pro mal, quanto pro bem. A gente se infla, ele vai falar assim, esse aí é o pai dele não deu atenção para ele. Tô falando de mim, tá? O pai dele não deu atenção para ele. E eu falava, realmente, meu pai não deu atenção para mim. Ele tenta colar umas figurinhas na gente, ele tenta colocar algumas máscaras na gente. Não é aquelas máscaras que vem no algodão doce, que você vê assim, só vem um furo, dois buracos, negócio... nem parece, depois que sai aquele negócio, nem parece mais o personagem que os caras estão te vendendo ali. E a molecada fica louca, né? Isso que é mais interessante. E aí a pessoa, às vezes, coloca uma máscarazinha daquela do Homem-Aranha e a criança se acha um Homem-Aranha. É o que o inimigo faz com a gente. Ele tenta colocar coisas, ele tenta usar pessoas, às vezes pessoas muito próximas, para falar sobre coisas sobre a gente, que a gente começa a acreditar sobre aquilo, e aí o que acontece? Aquilo se torna verdade, ele teve um êxito com aquilo. Ele tenta roubar a nossa identidade de fato, de quem somos em Cristo, de que Cristo conquistou por nós naquela cruz, que somos filho, que somos cordeiro do céu. E aí o que a gente faz? A cobrinha vem, pica a mão da gente, e você pega a cobrinha de estimação. Você fica com ela como, eu sou pecador mesmo. As coisas estão difíceis é porque eu estou pecando, Senhor, o que eu faço agora? E eu estou falando disso aí porque eu penso muito nisso. Tem coisas que a gente fala tanto, tem coisas que a gente fica pensando tanto. O Whindersson fala muito a respeito de crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. E aí eu ficava assim, cara, eu estou enfrentando esse problema, por quê? Por que eu estou enfrentando esse problema? O que eu tenho que aprender com esse problema? Eu ficava procurando um mecanismo dentro da minha cabeça para entender o porquê que eu estava passando por aquilo. Se era meu plantio, se era minha colheita, se eu estava comendo fruto de alguém,
Eu falo pra Carol, isso virou lema meu e da Carol. Velho, vamos comer só os frutos que é nosso. Tanto bom quanto ruim. Porque às vezes a gente ficou comendo fruto, sofrendo com coisas que não era nosso, que era dos outros. Com problemas que era de pessoas que, beleza, você ama isso e aquilo, mas não é nosso, o problema não é nosso. O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Mas o problema de fato não é nosso. O diabo vem, ele usa cobras para falar com o que os outros dizem. E aí é que vocês, não sei se vocês viram, mas a última ministração que eu pude ter a misericórdia do Senhor de estar falando aqui, era justamente falar sobre quais vozes a gente estava ouvindo. Se era a voz do Senhor, ou se era a voz da nossa cabeça, a voz da nossa alma. E aí como que a gente podia fazer isso? Era de fato mesmo buscar no Senhor, que seria a palavra de Deus, a resposta para aquilo que a gente fazia. E aí a cobra do questionamento é justamente isso. Por que isso acontece comigo? Por que acontece só comigo? Eu e a Carol vivíamos falando assim, nossa, é difícil os bagulho, né? Mas parece que para nós é assustador. É assustador. A gente é tão ignorante, a gente é tão descrente, que daí assim o ditado da grama do outro é mais verde, vem a calhar pra gente e a gente não se dá conta do que a gente vive. Coisas que o mundo já falava com tanta facilidade, né? A grama do outro é mais verde. O problema do outro é mais verde. Talvez se eu for pegar o seu BO, seu problema, eu falar, que nada, mano, você tá doido, isso aí resolve fácil. A gente fica falando, se eu for resolver o problema da sua empresa, deixa com o pai aqui que o pai resolve. Aí você olha pra minha empresa e fala assim, sei que você tá sofrendo, você tá doido, você já tem tudo que você precisa. A do questionamento. E aí o que aconteceu? A hora que a cobra mordeu a mão dele, ele chacoalhou no fogo, os caras falaram, aí ó, pecador. Maluco, saiu do navio, não morreu no navio. Chegou aqui, a cobra mordeu a mão dele. Daqui a pouco vai morrer. E Paulo não falou nada. Talvez Paulo nem ouviu. Talvez quem ouviu isso, ouviu as pessoas falando, foi quem estava escrevendo. Que alguns falam que é Lucas. E aí, como que a gente lança fora as cobras? A gente precisa de uma coisa, é o fogo. E aonde que a gente busca fogo? O fogo do Espírito. O fogo do Espírito Santo. Tem uma música aí que fala bastante, né? Vem com o teu fogo e me queima, eu tô de boa, não quero não. Porque o fogo do Senhor é justiça. E eu sei que o Senhor colocar a justiça em cima de mim, talvez eu torre. Porque Deus é justo, Deus é amor. Tem um rapaz que a gente conhece, o Rafa. Chegou na igreja muito louco. Muito louco, mas muito louco. Com a família totalmente desestruturada, desunida. E ele chegou, assim, eu já fui louco, mas aquele moleque, ele chegou trilouco. Fedendo, cigarro, camiseta do Nirvana. Eu nem lembro quem que ministrou aquela noite, eu sei que o moleque foi e se rendeu pro Senhor. E constituiu família, o moleque é uma benção. O cara é barbeiro. Mas ele é tão louco que nós falávamos assim, velho, ele vai cortar o pescoço de alguém. De tão louco que é. O moleque agora conseguiu abrir a fase 2 da barbearia dele, conseguiu abrir um espaço. Eu tô contando como testemunha. Mas um dia eu cortando o cabelo, eu fui lá pra ele cortar meu cabelo, que não tem, né? Eu tenho sim, tá? Eu sei que não tem, eu tenho. Mas ele foi lá cortar minha barba, tava lá cortando a barba e eu falando pra ele, meio assim, meio... Um dia eu ministrei o coração dele, naquele dia ele ministrou meu coração. E aí, eu deitado na coisa, eu falei, não, Rafa, eu não entendo o que as coisas estão acontecendo, velho, não entendo, porque nas coisas não é justo. Ele falou assim, ô Will, Deus é duas coisas, velho. Deus é amor e Deus é justiça. O amor dele não vai passar por cima da justiça dele. E a justiça dele também não vai passar por cima do amor dele. E me abraçou, com a navalha na mão, assim. Eu falei, imagina se ele entra e me corta, né? Rafa é muito louco, é muito massa. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Deus é justo, mas Deus também é amor. Todas as minhas orações eu falo, Deus, não vem com a sua justiça, não. Vem com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia e me alcance. Para que eu seja, o dia que eu tiver que ser passado pelo fogo, que o fogo purifica, né? Mas aqui no caso, Paulo jogou a cobra no fogo.
Então, se a gente pode buscar trazer mais um ensinamento dessa situação, é que a fogueira do Espírito Santo nunca pode apagar na nossa vida. Que o Espírito Santo queime em nossos corações de uma forma que, no meio da tempestade, a tempestade são coisas da vida, a gente busca o Espírito, busca o Senhor, para que a gente tenha discernimento que aquilo é coisas da vida. Se o inimigo estiver nos tentando, se o inimigo estiver nos acusando, se o inimigo estiver trazendo coisas a nossa metanoia, a nossa mentalidade, coisas que não é o que o Senhor no que não é o que o Senhor quer para nós, que o Espírito Santo, que o fogo do Espírito possa queimar isso nas nossas vidas e isso possa servir de combustível para o fogo. Que o inimigo seja, entre aspas, eu não gosto de ficar falando muito disso também, porque não é temor de medo, mas tem coisa que é melhor a gente não mexer, coisa que você não conhece, não mexe, né? Eu não vou ficar falando de demônio, não, estou falando de que o inimigo da nossa alma, ele se levanta contra a nossa vida. De fato. A gente dá brecha, muitas das vezes, mas tem coisa que o inimigo... Mas nós está falando de Paulo aqui, né? A gente coloca nós na pele de Paulo, mas a gente tem que ter coerência, tem que ter raciocínio, de entender que assim, estamos num caminho, estamos num processo de caminhar, porque Paulo falou, sois meus imitadores assim como eu sou imitador de Cristo. Só que assim, a gente não... Acho que todos nós aqui, nós não viemos de uma cultura como que Paulo teve, né? Que cresceu aos pés de um cara, de Gamaliel, que era um suprassumo na época a respeito da palavra, da doutrina, de tudo que até o Antigo Testamento o cara tinha aquilo fluído nos lábios dele. E aí depois que acontece, ele queima a cobra, os caras ficam esperando, as coisas não acontecem, ele não morre, os caras falam assim, esse cara é poderoso. E aí na ilha, o cara que era o governador da ilha, ele estava lá, tal, e tinha o sogro dele, que estava com desinteria e estava com febre, quase morrendo. Eu imagino que devia ser uma virose muito monstra, e o cara já estava, né, já tinha colocado tudo para fora, e Paulo, traz o maluco lá, traz o doido aí que eu vou orar por ele. Orou e o cara curou. E aí, né, imagina só, uma ilha, a gente pensa numa ilha, é que daí assim, né, não tem como a gente ter muita dimensão, mas eu imagino que uma ilha, naquele tempo, seria tipo um vilarejo ali em volta do mar ali e tal, devia ser tipo, sei lá, não dá pra mensurar. Devia ser uma zona rural, alguma coisa assim na beira do mar. E aí, enfim, mas só que imagina só, começou a vir um monte de gente. E o cara falou, esse cara tem poder, esse cara tem poder, esse cara tem poder. Só que daí agora nós entra no terceiro detalhe. Lembrando, existem a tempestade, que é as coisas da vida que acontecem. Existem cobras, que a gente estamos usando aqui essa analogia como se fosse o inimigo contra nós. E aí nós temos a ilha. A ilha, aí é Deus. Aí é o que a gente tem que falar com muito mais temor, com muito mais cuidado, porque assim, o Senhor também, se a gente pensar que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó por permissão, cara, por que não em Paulo? Por que não em nós? Tanto permissão como Deus mesmo. Eu creio numa autoridade de Deus, que Deus quer provar o nosso coração, com as dificuldades, com as coisas que acontecem. Então, assim, mas pensa só, o cara era top, o cara não tinha problema, o cara estava instalando um monte de igreja, estabelecendo um monte de igreja, ele tinha que sair de um lugar de dor, e ele tinha que ir para um lugar que, teoricamente, ele ia ser honrado, porque ele era romano, ele tinha seus dados ali romanos, ele ia ser julgado pelo momento certo. Ele podia chegar em Roma, ele podia falar do amor de Jesus, ele podia estabelecer igrejas ali. O cara estava no percurso, ele estava no caminho. E naquele lugar em Roma, ele podia ter feito muito mais coisa. Só que daí o Senhor quis tocar no coração e quis trabalhar com o coração de Paulo, como às vezes nos nossos corações, numa ilha remota, cheia de BO, cheia de doente, cheia de víbora, rodeada de tempestade. Para quê? Para provar o nosso coração. Paulo era top, não era mais fácil catar Paulo e já... vem aqui em Roma, estabelece aqui. Estabelece aqui. Não vem aqui, não vai lá pro Brasil agora.
Já reparou que a gente crê num Deus de milagre, mas a gente quer um Deus instantâneo? A gente não quer participar do processo. Porque o processo, a gente vai enfrentar a tempestade, a gente vai enfrentar o diabo. Só que antes de Deus nos colocar no lugar que Ele projetou, que Ele sonhou, porque a palavra do Senhor diz que antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, Ele já tinha escrito a nossa história. Ele já sabia da nossa história. Não vamos nem entrar no questionamento de livre-arbítrio, de decisão, de falta de decisão, mas o Senhor, a Bíblia também fala que pensamento humano não pode definir, não pode pensar no que o Senhor tem para nós. Mas só que é numa ilha que o Senhor quer provar o nosso coração. A gente para em alguns lugares da nossa vida, a gente pode pensar assim na vida conjugal, na vida financeira, na vida como filho, na vida como amigo, na vida como profissional. A gente sempre vai passar por um marasmo, por um lugar de dificuldade. E aí o que a gente faz? Quais que são as nossas respostas diante dessa dificuldade? Diante desse lugar? Porque eu creio, tipo assim, eu vou falar assim com muita humildade, eu sei da minha capacidade como... Desculpa, eu sei da minha capacidade como preleitor. Eu sei da minha capacidade como amigo. Eu sei da minha capacidade como filho, como pai, como esposo. Só que vocês já repararam que sempre é um romper? Que a gente sempre chega em um lugar que daí assim, a palavra um pouco mais alta da Carol, na minha vida, podia ser tempestade. Porque são coisas da vida. A Carol não está no dia bem, ela me falou uma palavra um pouquinho mais alta, isso é uma tempestade. Coisas do dia a dia. Não é justificativa que a Carol fale alto, mas são coisas da vida. Se a Carol fosse uma desviada e nós dois casados, se ela não tivesse o coração voltado para o Senhor, e a palavra dela me acusasse, tentasse falar de algo que eu não sou, está sendo usada pelo inimigo como uma cobra para colocar em cima de mim algo que eu não sou. E aí talvez se eu vestir eu me torne. Isso que é o interessante. Só que o meu casamento com a Carol, estou dando um exemplo do casamento, o meu casamento com a Carol pode passar por um lugar que está rodeado de tempestade, que o inimigo está lá, o que a Bíblia fala, que o inimigo está rodeando como um leão, tentando tragar, está jogando seta o tempo todo, as cobras estão vindo tentando morder, e aí se eu não tiver nenhum lugar com o Espírito Santo queimando dentro de mim para queimar essa cobra, para queimar isso, ainda assim eu posso ficar preso numa ilha, preso num lugar onde o Senhor quer tratar o meu coração, quer tratar a minha mentalidade, a minha metanoia. Para quê? Para melhorar o meu casamento. Porque o meu casamento já foi um lugar de dor, né, gato? E aonde que o meu casamento... Tipo assim, já foi Cesareia. Mas o meu casamento, Deus instituiu para ser Roma. Para que a minha dor e a dor da Carol sirva para quê? Para ministrar o coração dos irmãos. É esse o lugar que o Senhor quer usar o meu casamento. Não só para eu e a Carol ter uma vida plena e abundante, mas é para usar as minhas feridas. Porque um dia eu matei meu casamento, como Paulo matou os irmãos. Aí olhar nos olhos da Carol hoje e ministrar o coração da Fábio. A Fábio, desculpa, tá? Entende que eu tô... Entende... Com muito temor, não é isso. Mas a Fábio um dia falar pra Carol, não, porque o negão falou que eu tô feia. E a Carol olhar pro Fábio e falar, não, calma aí, você não é feia. Primeiro, você não é feia. É uma cobra querendo atacar você. Mas assim, ó, o Senhor ministrou meu coração, porque um dia eu chamei a Carol de feia. Tá entendendo? Os exemplos, né?
Um dia eu chamei a Carol de feia. E o Senhor ministrou o nosso coração e hoje nós estamos andando, dois bonitão. Entende? Como que a gente vem numa vida, todo mundo aqui, muito humilde, com a dificuldade financeira enorme. Todo mundo trabalha, todo mundo luta que nem doido. Mas o Senhor nos quer na onde? Em Roma, ministrando o coração de quem? De pessoas que outra hora estavam lá no sofrimento. E hoje eu estou em Cesareia financeiramente. E eu estou construindo no meu coração e na minha cabeça, isso aí é verdade, eu estou construindo no meu coração e na minha mente o meu testemunho. Porque eu não quero mais contar o testemunho do Alisson. Eu não quero mais contar o testemunho do Bruno, de vocês. Eu não quero mais construir o testemunho de vocês. E hoje eu me deparei, assim, o Senhor ministrando essa palavra no meu coração, falei assim, isso aqui é tempestade? Isso aqui é cobra? Ou isso aqui é ilha? Que o Senhor está querendo ministrar no meu coração? Porque o dinheiro, porque o financeiro hoje, eu estou no meio da tempestade, eu estou olhando e falo assim, por mais que a tempestade está aqui, o sol está ali em cima. O sol da justiça está ali. O Senhor está vendo que eu estou trabalhando. O Senhor está vendo que eu estou me esforçando, que eu estou me dedicando, que eu estou tentando ajudar outras pessoas. Com os mesmos problemas que eu. O inimigo tem legalidade para trabalhar no meu financeiro? Ou o Senhor está me usando dentro dessa ilha para aprender alguma coisa? Porque eu não sei vocês. Não sei vocês. É algo que queima dentro do meu coração. A gente tá aqui. De sentar aqui e ser um case de sucesso, não do Whindersson, mas ser um case de sucesso da misericórdia que o Senhor teve pela vida do Whindersson, ter alcançado o nosso coração. E eu não estou falando de milhões. Eu não estou falando de milhões. Eu sei que eu sou um homem que posso sentar ali e falar do meu case de sucesso. Em alguns aspectos da vida. Mas eu tô passando por um processo. Eu tô passando por alguns lugares que de verdade mesmo eu não consigo... Hoje, depois dessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu vou começar a ser um pouco mais intencional e olhar e falar assim, isso aqui é tempestade, é coisa da vida. E você lembra que no começo da ministração aqui, não importa o que eu faça. Não importa o meu manuseio, não importa o tanto que eu sei fazer dinheiro. Não, tem coisas que a vida vai passar aqui. Ele está falando só do dinheiro, mas e a minha vida conjugal? E a minha vida como pai? E a minha vida como filho? E o que o Senhor trouxe no meu coração hoje está no meio da ministração. No meio. Que é uma situação. É o fogo do Espírito dentro de mim. Que através de mim, se eu estiver na tempestade, em Cesareia, sendo injustiçado, sofrendo dor, o Senhor quer me tirar de Cesareia e me levar para Roma. Mas no meio do caminho, se eu passar uma tempestade, se eu buscar o Senhor, se eu buscar a sua misericórdia, se eu buscar o seu amor, se eu buscar a sua justiça, o Senhor é bom e vai falar assim, come, fica de boa, o barco vai naufragar, tá? Mas ninguém vai morrer. Se eu não me engano, foram 270 pessoas. Justo e injusto. O Senhor não deixou ninguém morrer. Naquele momento, o Senhor não deixou ninguém morrer. Depois nós não sabemos, né? Mas naquele momento, o Senhor não deixou ninguém morrer. Todos foram. Pela palavra de quem? Pela palavra que Paulo buscou. No meio o inimigo da nossa alma tentando nos ferir, tentando nos atacar, se a gente buscar o Espírito Santo, se a gente buscar a sua misericórdia, a gente vai poder chacoalhar o que nos morder a nossa mão no meio do fogo e vai ser consumido. Se marcar, nós comemos até um churrasquinho de cobra, né? Deve ser bom, mas dá para comer. E a ilha, esse ponto da ilha, é de saber que o Senhor também vai provar o nosso coração. Que Ele também vai... Vamos ver até onde que o meu filho vai. E se eu tiver com o fogo do Espírito, se eu estiver buscando o Senhor... Todo o processo conecta
com o fogo do Espírito. E aí tem o resto da história não é muito massa aos nossos olhos. Ele vai para Roma. Ele estabelece, Paulo vai para Roma. Paulo estabelece a igreja em Roma. Talvez não. É por isso que fomos alcançados como gentios. Paulo é decapitado. É por isso que estamos aqui. Talvez a maior dificuldade para nós assimilarmos é que a nossa esperança está no Senhor. É a única coisa que a gente pode se apegar. A nossa esperança é o Senhor. Porque a tempestade no justo e no justo vai vir. Se você não passou da tempestade, você desculpa. Se você não perseverou aqui na tempestade, se você não buscou o Espírito Santo na tempestade aqui, desculpa. O diabo não vai nem tentar contra a sua vida, você já ganhou. Você já está em cima do muro, você já é dele. Essa que é a grande realidade. Mas você está na ilha. Você conseguiu passar essas duas fases e chegou na ilha. Permita. Permita que o Senhor realmente te teste. Permita que o Senhor alcance os lugares que o seu coração, que você ainda não permitiu que ninguém acessasse. São lugares que como que eu posso dizer, na minha última ministração, são buraquinhos no porão da nossa alma, naquele lugarzinho que a gente sempre deixa um pouquinho de... É a vassoura, o rodinho e o pano velho. Aí atrás do rodinho ficou uma perna barata que você esqueceu de tirar. Mas o fogo do Espírito, ele traz luz, né? Ele vem, a gente pode queimar as pernas da baratinha. O Espírito Santo é show, né? É show. Eu pensei de uma forma de conseguir concluir essa ministração, que na minha vida tem feito muito sentido, hoje veio como resposta ao meu coração. Eu não sei se vocês estão passando tempestade, eu não sei se vocês estão sendo provados pelo inimigo das nossas almas, ou se o Senhor está querendo que você aprenda alguma coisa nessa ilha. Aí basta você, com as minhas vergonhosas e humildes palavras, possa definir e entender. O Senhor fala que no mundo teríamos aflições, mas é que era para a gente ter bom ânimo. Tem dias que são mais difíceis que outros, né? Essa que é a grande realidade. E a gente tem enfrentado situações, buracos, caindo em buracos que cavamos com as próprias mãos, que no meio da escuridão da nossa vida, da escuridão da nossa alma, a gente tropeça. Mas o clamor de dentro do meu espírito, sei lá se é meu espírito, se é minha alma ainda, eu tenho falado ao Senhor de realmente aprender a ser um filho, sabe? Um filho no sentido de que vocês ainda não passaram, mas vocês já. A Melina ainda não deu não fez essas artes ainda. Mas mesmo os filhos da gente fazendo umas artes bem cabulosas que você falou para não fazer, o dedo na tomada, faz. Deixar uma comida no prato que você falou que não era para deixar, e não arruma isso, não arruma aquilo. Você não consegue deixar faltar nada. Eu queria alcançar esse lugar no Senhor, sabe? E eu não estou falando de faltar no financeiro. É de ser provado. Assim, eu fui buscar as meninas. Onde foi? A gente foi buscar as meninas, a gente tinha ficado uma semana longe de nós, né? A hora que nós chegou, as meninas veio, me abraçou, me beijou, foi um pouco perto da Carol. Só que a hora que elas começaram a ter problema entre elas e quem estava ao redor, ela, ô pai, minha irmã não quis. Ô pai, o menino lá não quer deixar eu brincar. Ô pai isso, ô pai aquilo. E eu nem entende que eu vou falar assim, a gente fala o espírito, mas é que quando a gente consegue chegar nessa
nesse entendimento, eu entendo, falo assim, era o Espírito Santo ministrando no meu coração. Que no meio da tempestade, que no meio da dificuldade, a gente tem um bom pai. A gente tem um pai que vai falar, vai lá, resolve com seu irmão. Vai lá, resolve. Eu falei ontem, vai lá, resolve com sua irmã. Até agora eu não estava aqui, vocês não estavam... Vocês estavam se resolvendo, por que eu cheguei agora? E vocês querem que eu resolva? E a gente não faz isso com Deus? A gente cria os nossos problemas, ou tá no meio da tempestade, coisas da vida que... E vamos falar assim, qual que é o problema da vida que a gente tem hoje que a gente já não passou? E passou. Hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais forte do que há um ano atrás. Quando eu, sei lá, um ano e pouco, né, amor? Comecei a treinar e comecei a mudar minha cabeça a respeito de cuidar um pouco mais do meu corpo. Essa camiseta aqui, ela ficava assim. Hoje minhas camisetas estão ficando largas. O que eu enfrentava, o jeito que eu enfrentava os caras há um ano e pouco atrás, é diferente do jeito que eu enfrento os caras hoje. Porque a gente vem passando. Vem passando as dificuldades, vem no meio da tempestade, no meio dos BO, no meio dos problemas, a gente vem rompendo. O Whindersson ministrou aqui e falou com a gente. Tem coisa que é Deus. Só Ele pode fazer. A nossa esperança está na mão dele. Só que tem coisa que é o nosso comportamento. Diante do que nós temos, do diante que a gente tem que passar. Independente se é tempestade, independente se é o inimigo se levantando contra a nossa vida, ou se é o Senhor usando uma ilha para provar o nosso coração. O que Ele quer para nós. Porque assim, ó, até isso eu tenho mudado. A gente vive falando, né? Não, dinheiro que vem fácil, vai fácil, né? Ah, não, tudo que vem fácil na nossa vida a gente não dá o devido valor. Desculpa, eu já mudei esse meu argumento. Isso aí é coisa de que não é filho. Ela pensa se ela vai ter leite? Os meninos pensam que se não tivesse a solar não dava para ficar com o ar-condicionado o dia inteiro ligado? Eles não pensam. A gente, na nossa necessidade, a gente pensa que o Senhor não vai suprir. Quem que é o Senhor para não suprir as nossas necessidades? Nós estava falando de tomar chá de lira ontem. Eu e o Bruno. Não, foi uma brincadeira que a gente estava fazendo ontem. É que daí conectou na minha cabeça ainda. O Senhor fala que os lírios do campo se vestem com uma veste tão formosa, os pardais têm o que comer. Imagina nós. Então, assim, ó, a palavra que eu queria trazer ao coração de vocês, que daí agora se eu começar a falar, daí vai ser de mim mesmo. Até agora foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração através da minha vida, em minha vida, para eu poder passar para vocês. É a gente sempre lembrar que a gente vai ter tempestade, que vai ter o inimigo e que a gente vai ter uma ilha que o Senhor vai querer ministrar ao nosso coração. Daí só depende de nós pedir misericórdia do Senhor para que a gente tenha discernimento no meio da tempestade, no meio do levante do inimigo de fato contra a nossa vida. Só que o inimigo, eu vou falar uma vez, o inimigo só vai se levantar quando você estiver fazendo algo para Deus. E o fogo do Espírito é o lugar que temos que alcançar. Talvez a justiça do Senhor vai vir sobre as nossas vidas e vai queimar um monte de coisa que talvez tenha que queimar. Essa é a melhor... É melhor ele queimar agora do que ele queimar a hora que ele voltar, né? Vai queimar agora, dá tempo de nós corrigir. Imagina ele voltar e queimar e nós... acabar o fôlego. Galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, depois nós fala pro Whindersson assistir o vídeo e ele explica para nós. Obrigado, Deus abençoe.